Salve, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Para quem não me conhece, sou Arkel Dian, sou oraculista e também sou mentor de magia e filosofia da magia. Como vocês sabem, nesse canal eu costumo trazer alguns contextos históricos, algumas explicações, realmente trazendo uma perspectiva muito mais pé no chão. Então convido você, caso não seja inscrito aqui, já estar se inscrevendo, porque hoje o assunto é polêmico. Recentemente, nessa nova onda da magia, começaram a surgir ramificações chamadas de bruxaria cristã. E isso vem gerando bastante debate, e isso se assemelha muito também àquela polêmica em relação a usar salmos ou não durante um ritual. Mas, por mais que possam se assemelhar, são discussões bem diferentes, e o vídeo aí sobre os salmos durante um rito vai ser feito aqui no canal. Mas, antes de qualquer coisa, não quero dizer para você que se considera um bruxo cristão que necessariamente a sua prática é inválida, a sua fé é inválida, porque não é o meu papel definir como você vai fazer ou não a sua prática. Mas, pelo menos para mim, tem uma confusão muito grande em relação ao significado de palavra, em relação a quem se considera como um bruxo cristão. E vamos entender o motivo agora. Como nós sabemos, na linha da magia, nós temos aí culto, alguns fazem cultos a divindades, outros não fazem cultos a divindades, outros seguem padrões, calendários em específicos, outros não seguem, alguns usam bastante uso de cristais, de pedras, outros não usam. Enfim, todos aí vão ter uma certa liberdade para conseguir fazer a sua prática da forma que acha certo, da forma que aprendeu, ou a forma que acabou encontrando. Nesse ponto, vários de nós aí vamos acabar concordando. Mas, no momento que a gente vai aprofundar um pouco relacionado à bruxaria cristã, a gente vai perceber a seguinte coisa. Por mais que toda a prática seja válida, a gente tem que ver também se um fundamento de uma prática em específica é condizente com a prática que nós estamos fazendo. Quando a gente vai falar sobre o cristianismo, a gente vai, de uma forma bem crua, a gente vai saber que cristianismo é aquele que acredita em Deus e acredita em Jesus Cristo. Certo? A gente sabe que dentro do cristianismo, como eu canso de falar para vocês, existem várias aí ramificações, desde protestantismo até apostólico romano, mas todos vão ter, claro, algumas divergências daí teológicas, por exemplo, em relação ao batismo, em relação ao que significa o pão e o vinho, realmente vão ter essas discordâncias, mas o princípio, né, a concordância entre eles vai ser aquela, que todo o poder original vai partir de Deus, do Espírito Santo, Jesus Cristo, como você queira chamar. Então, tudo que de alguma forma não vai sair deste ponto de partida, de toda a energia que não sair desse ponto de partida é considerado algo não positivo, algo negativo, e sim, vão usar muito para alimentar isso aquele dizer que até Satanás falava a língua de Deus. Então, por mais que você possa, sim, se identificar com alguns valores de Cristo, algumas atitudes de Cristo, alguns comportamentos de Cristo, e até mesmo vão ter linhas esotéricas, e sim, até mesmo linhas da bruxaria, que vão ter um culto a Jesus Cristo, mas não se considerando cristãos. Entende? Trazendo sim um culto ao Cristo, até mesmo a Virgem Maria, trazendo muito mais aquele arquétipo de filho, aquele arquétipo de mãe, do que realmente o sentido de ser um cristão de verdade. Porque até mesmo na Bíblia deixa muito claro que qualquer pessoa que faça feitiçaria, etc., etc., não corresponde às expectativas do Deus cristão. Então, você assimilar, você concordar e você admirar alguns posicionamentos de Cristo não faz com que você acabe se tornando um cristão. Até mesmo porque a ideia de Cristo, mesmo você sendo ateu, mesmo você tendo uma visão totalmente diferente em relação do que é bom e o que é mal, aquela questão de amar o próximo, aquela questão de ser gentil, enfim, isso você vai ter também. Mesmo se você não acreditasse na figura de Cristo, nós vivemos numa sociedade, aí a gente vai entrar até mesmo no debate do que é moral ou não, que eu vou fazer um vídeo mais específico sobre isso, que até mesmo Kant fala que nós não podemos colocar a questão da moral na questão divina, porque a moral é algo do ser humano também. Então, se a gente for pegar esse contexto no sentido teológico, não tem como você ser um bruxo cristão. Eu conseguir trocar uma tomada, conseguir trocar um chuveiro, não faz de mim um eletricista. Então, algumas vezes, essa questão da bruxaria cristã pode ser muito mais uma confusão por você se identificar, sim, com os valores aí do que seria Cristo,
até mesmo indo mais para um Cristo histórico, se identificar com alguns valores, mas não necessariamente fazer parte daquela egrégora, até mesmo porque para você ser cristão, você tem que seguir o que está escrito ali. Claro, dependendo da sua vertente no sentido teológico, de interpretação protestante, ortodoxo, apostólico romano, por mais que tenha essa questão de teologia, que algumas acabam divergindo, o princípio que é toda e a única energia verdadeira tem que vir de Deus, Espírito Santo, Jesus Cristo, enfim, tudo que vem de fora é considerado uma heresia e não faz parte dessa egrégora. Então, você se colocar como um bruxo cristão, uma bruxa cristã, vai contra, teologicamente, indiferente da vertente religiosa, da interpretação teológica que essa Bíblia vai ser feita, que essa palavra vai ser feita, por uma questão histórica também, até mesmo pela perseguição que nós sabemos que nossos irmãos passaram, mas principalmente, você tem todo o direito de trazer sua prática, você sim pode assimilar, seja um arquétipo, algum comportamento no sentido de visão, ou até mesmo de ideia, ou até mesmo de atitude, em relação a se identificar com questões relacionadas a Cristo, mas teologicamente e na prática você não tem como ser bruxo e ser cristão ao mesmo tempo. Não se casam teologicamente. Você pode falar isso por se assemelhar, por gostar de algumas coisas de Cristo, mas, por exemplo, eu ter uma imagem de Buda e achar uma imagem legal e também concordar com vários posicionamentos dentro do budismo não me fazem um budista, porque eu acho bonitos os ensinamentos, mas o ônus que vem do budismo, seja um comportamento necessário, seja uma vestimenta necessária, seja uma forma de visão de mundo necessária, eu não tenho. Então, eu só pegar o que realmente eu acho que é certo e me identificar e dizer que eu sou isso, você está, querendo ou não, desrespeitando não só a bruxaria em si, mas até mesmo, por mais que a gente saiba que não merece tanto, teologicamente, até Cristo, que você diz que admira. Entendeu? Então, para resumir para vocês, eu não tenho nada. Quer ser bruxo cristão, quer usar salmos aí nos seus ritos, você tem a liberdade, tá tudo certo. Mas a gente não pode esquecer, não só historicamente, mas teologicamente, o que a bruxaria, o que a magia representa para essa linha de visão dentro do cristianismo e suas ramificações, certo? Gente, espero que tenham gostado do vídeo. Se não concordaram comigo, comentem aqui embaixo, que a gente está aqui também para um debate. Me sigam nas redes sociais, @arqueldian, e espero vocês, beleza?